aqui com nossos queridos da nossa audiência qualificada. E gostei, viu, das sugestões da nossa audiência qualificada dos pontos turísticos, viu, Bruno? Legal, assim, como o pessoal participa e sugere coisas legais também. Olha só, Bruno. Vou botar aqui a matéria. Mineiro versus Beto. Começa a correr o prazo para Querinho prestar esclarecimentos. Em que situação, Bruno, jurídica está o caso Mineiro e Beto? E como é que você acha que deve ficar? Em que isso vai dar? Você acha que deve avançar? Deve surpreender? Como você vê essa situação, Bruno? Olha, vamos explicar esse assunto de forma técnica. Existem dois casos. Existe aquele que todo mundo já conhece, ele registrou a candidatura, faltaram os documentos, o TRE intimou ele 2 vezes, ele ignorou as 2 intimações e o TRE, a revelia, negou o registro de candidatura, os 8.990 votos dele não foram contados e Mineiro foi eleito, porque a coligação do PT tirou mais votos que a coligação PDT, PP, DEM, a coligação do que eu chamo de pacto oligárquico, né, que estava lá as oligarquias todas unidas nas eleições de 2018. O que é que acontece em relação a esse caso? Quando se percebe que esses 8.990 votos dariam a Beto o mandato, vou falar aqui, vamos parar de hipocrisia, né, Beto Rosado? Beto Rosado botou lá o advogado dele, Felipe Cortez, que trabalha para os Rosados há muito tempo. Ele virou advogado de Querinho, conseguiu questionar lá o Jorge Mussi. Já havia negado, olha que interessante, o TRE negou o registro, em decisão monocrática, Jorge Mussi já tinha rejeitado o registro. Quando o Tiago Cortez entrou, aí foi toda aquela estrutura jurídica que os rosados têm nos bastidores, principalmente Carlos Augusto, né, o rosalbismo, não perdem uma em Brasília. Quando chegou lá, fez o movimento, o ministro, em vez de levar para terminar o julgamento no plenário, reabriu o processo. Determinou uma diligência que não podia, diga-se de passagem, porque quando o processo chega do TSE, não se reabre para correr atrás de prova. Dos 7 documentos apontados no acórdão do TRE, encontraram 6. Vou fazer aqui, 6. Vamos lá. Encontraram 6. Faltou a quitação eleitoral. Ah, mas a quitação eleitoral não é obrigatória. Você tem que olhar, o primeiro artigo diz isso, mas o segundo artigo diz: exceto para quem já sofreu punição na esfera eleitoral. Querinho, na época que eu contei, tinha 3 multas, inclusive que não estavam pagas. Algumas. Ele não tirava a certidão de quitação eleitoral nem a pau, que eu tentei tirar várias vezes com os números dos documentos dele e não tiravam. Cheguei a filmar, ó, botei os documentos dele, gravei, botei lá. Não tirava. O que é que aconteceu, gente? Reabriu, ignoraram o não envio da certidão eleitoral, de quitação eleitoral, deram um mandato aberto, foi mantido, e o processo ia recomeçar no TRE, para o TRE analisar as provas. O mandato de Beto sempre foi provisório, tanto na decisão monocrática, como no acórdão. Tanto é que agora sabe qual foi o problema? O processo demorou 14 meses para chegar no TRE. 14 meses. E aí, só no dia 14 de agosto, foi definido um relator. Esse é um processo. Esse processo, o Mineiro tem grandes chances de ganhar. Até porque é uma desmoralização para a justiça eleitoral. Porque Beto bancou o advogado. Está tão escancarado que Beto bancou o advogado que Querinho saiu do PDT e foi para o PP e é candidato a prefeito de São José de Mipibu com o apoio de Beto. Tem foto, já fizeram convenção, enfim, tá lá. Querinho é candidato com o apoio de Beto no partido de Beto. Daí você tire como um negócio escancarado, assim. Rolou uma aproximação política deles. Inclusive, Querinho é candidato competitivo a prefeito de São José de Mipibu. A gente fala assim de Querinho, William, como se fosse um domingo de bairro, né? Ele tirou 8.990 votos
Aí você pensa, é um doidinho de bairro aí, o Zé Ruela, não. Ele quase ganhou a prefeitura de São José de Mipibu em 2016. Ele não é um político qualquer, lá na cidade dele. Esse é um processo que, se der a lógica, se respeitarem a lei, o mandato volta para Mineiro. Estou dizendo isso com base jurídica. O outro processo, que é esse aí dos 51 advogados, que diz que é o que a gente está tratando agora, que Querinho vai ter 7 dias para se pronunciar. Está contando a partir de hoje. Vamos aos fatos. Na época que eu estava fazendo a cobertura do caso lá de Querinho, nesse caso, uma pessoa lá de Natal me deu o bizu, ó. Ele foi candidato continuando com o cargo comissionado. Não, o cara me mostrou várias edições de Diário Oficial, não tinha desincompatibilização dele, e mostrou que ele continuou recebendo salário e tinha lá no portal de transparência, me deu todos os documentos. O que é que eu fiz? Fui estudar o caso e vi que isso não renderia notícia. Por isso que eu nem fiz matéria na época. Por quê? Porque tinha 7 dias para apontar a ausência de condição de elegibilidade por falta de desincompatibilização para Querinho. O prazo correu. Ninguém apontou. Então, passou essa história. Perdeu-se o prazo. Eu fiquei surpreendido com essa ação por causa disso, porque a ação veio quase 2 anos depois. Essa ação, eu não creio que ela prospere. Repare, eu não creio que essa segunda ação prospere. Por causa do prazo, não por causa das provas. Querinho pode chegar lá e confessar, eu fui candidato sem me desincompatibilizar. Só que o que é que acontece? Essa ação aqui pode influenciar na outra. Entenderam? Essa segunda ação pode influenciar na primeira. Mas eu acho difícil que ela tenha um resultado direto. Eu acho muito difícil que ela tenha um resultado direto por causa disso. Mas a notícia de falta de condições de elegibilidade de Querinho pode influenciar na primeira ação, mas na segunda eu não creio. Já consultei, já estudei o assunto, perdeu o prazo. É uma ação aí que deve prosperar não deve prosperar por isso. Mas as provas são robustas. E eu tive acesso a essas provas, não usei, porque eu achei que não ia acrescentar nada, ia ser só fumaça. Não ia acrescentar nada ao debate. Na época, eu tentei aí ser benevolente. Inclusive, na época, Beto chegou a ligar para mim, reclamando. Aquelas conversas mole lá, de que eu estava sendo contra Mossoró. Não estou sendo contra Mossoró, estou a favor do que é correto, da lei. E aí eu, inclusive, mostrei isso para ele. Eu disse, Beto, eu dei prova disso. E eu nem abordei, porque não era relevante para o processo. Não era relevante como critério de noticiabilidade. Já passou, já tinha perdido o prazo. Mas eles entraram aí com essa história, vamos ver no que vai dar. E também tem um aspecto político aí que corre por fora, né, Bruno? Verdade.